E aí, pequeno investidor, tudo certinho? Vamos comprar barato? Hoje a gente vai analisar aqui a construtora MRV, código de negociação MRVE3. De já eu já peço para a colaboração de todos aí, gente, para curtir os nossos vídeos. A gente está precisando de mais curtidas para ter o nosso canal divulgado. Senão o YouTube não faz indicação para outras pessoas. Se de alguma forma eu estiver ajudando vocês, eu peço só a retribuição de um pequeno like aí nos nossos vídeos, tá bom? Se inscrevam também no nosso canal e ativem o sininho das notificações. Vão receber todos os dias análises fundamentalistas e valuation de preço de boas empresas. De já fica o disclaimer de que as ações aqui analisadas não são indicativos de compra ou de venda, são apenas estudos de acordo com as minhas percepções de mercado para aquisições de ativos para minha própria carteira. Então, sem mais delongas, vamos lá. A MRV, né, gente, é do setor de construção civil. Ela parte aqui da receita líquida em 2009 de 1,6 bilhão, chegando a 6,1 bilhões em 2019. Taxa anualizada de crescimento, 14,1%. O EBITDA dela, que a gente mede a eficiência, parte de 402 milhões em 2009, chegando em 2019 com 864 milhões. Crescimento anualizado de 8%, ou seja, a receita cresce mais, ela consegue arrecadar mais, só que a eficiência não acompanha tanto assim. O EBITDA, se a gente for ver aqui a margem ao longo do tempo, ela tem perdido a eficiência, né? Em 2009 ela tinha 24,4%, vem caindo aqui um pouquinho de 2009 a 2012, 2013 cai um pouco mais, 2014 dá uma recuperada, depois despenca 15, 16, retoma em 2017 e mantém aqui mais ou menos estável em 2018, 2019, só que com uma tendência de queda, né? Se a gente for medir aqui ao longo dos 10 anos, ela vem perdendo, na verdade, eficiência numa taxa de 5,4% ao ano. A gente vem aqui para a parte do EBIT, que é praticamente um espelho, né? A gente não vou tecer tantos comentários assim, porque a gente utiliza ele para fazer as precificações aqui em cima. Alguns valuations de preço, para saber se a ação está cara ou barata. Então a gente vai direto aqui para o lucro líquido, que em 2009 era de 374 milhões. O que é que ela consegue extrair aqui dessa receita, né? No final, a gente está conseguindo aqui retirar de 1,6 bilhões, a gente consegue tirar 374 milhões, que é uma margem líquida de 22%. Já em 2019, 10 anos depois, passando por todos esses períodos, a empresa consegue de 6,1 bilhão, consegue retirar um lucro de 788 milhões, uma margem líquida de 12%. Ou seja, ela perde muita margem de lucro líquido aqui ao longo dos anos, mas também a gente tem que ver que foi uma época de boom imobiliário aqui em 2009, 2010. O mercado imobiliário estava super aquecido, né? Hoje a gente assiste aí uma pequena retomada, o setor vem crescendo, só que ainda a taxas tímidas comparado com esse período anterior. Então, por isso que a gente assiste essa perda aqui de margem de lucro. Então, ao longo dos anos, né, nessa última década, fazendo o estudo histórico da empresa, ela vem anualmente perdendo 5,6% de lucro, estando mais ou menos estabilizado aqui no ano de 2016, 2015, 17, 18, ela mantém aqui mais ou menos de 2016 a 2018 uma estabilidade em mais ou menos 14%. Só que em 2019 ela já demonstra aqui uma pequena perda de eficiência, caindo para 12,8% na margem de lucro líquido. Então ela não vem crescendo aqui tão bem. Ela vem, na verdade, decrescendo a sua margem, né? Com relação ao patrimônio líquido, o patrimônio sai em 2009 de 2,5 bilhões, chegando em 2019 a 5,1 bilhão. O patrimônio líquido dela cresce numa taxa de 7,4% anualizado. E o que é que ela consegue extrair desse patrimônio líquido? É o que a gente vê aqui no ROE, né? Return on Equity, em que em 2009 ele sai aqui de 14,9%, chegando a 2019 a 15,4%. Isso aqui é legal, que ela mantém assim uma estabilidade ao longo do tempo, só que a gente vê que tem picos de maior retorno aqui em 2010, 2011, depois cai em 2012, cai mais em 2013, sobe de novo em 2014, cai em 2015, se mantém embaixo em 2016, retoma em 2017, cresce mais em 2018, se mantém estável em 2019. Né? É um pouco... como o setor é cíclico da construção civil, ela também age aqui de maneira cíclica. Sendo uma empresa cíclica, o que é que a gente faz? A gente compra na baixa do ciclo. Não adianta comprar na alta do ciclo. Lógico que a gente pode comprar quando a empresa está subindo, né? Mas não tentar atingir
um pico. Eu sei que a gente não tem como saber se é o pico máximo que ela está, se ela está ainda tem para onde subir, mas a gente consegue fazer algumas estimativas, inclusive lendo o mercado, não só a empresa. A taxa anual aqui do ROI dela é um crescimento tímido de 0,4% em taxa anual, mas pelo menos ao longo dos 10 anos aqui ela não teve. A gente está agora num momento bom, né? Ela não despencou tanto, caiu aqui em alguns certos momentos, teve um pico aqui em 2011, só que está atualmente nos últimos 2 anos uma taxa de retorno muito boa aqui, que é de 15%. Então a gente vem aqui para o payout, que é que ela paga de dividendos para o seu acionista. Ao longo dos 10 anos, a média de pagamento anual do payout dela é de 28,9%. Então, 30% ela praticamente distribui anualmente para os seus acionistas e 70% ela retém na empresa, né? Então, vamos lá. O payout sai de 2009 de 52 milhões, chegando a 2019 a 307 milhões. Então, ele está crescendo aqui numa taxa de 19,4%. Taxa bastante interessante. O fluxo de caixa operacional, aqui a gente encontra alguns problemas, gente, dada a natureza da atividade da empresa. Então, pelo fluxo de caixa operacional, a gente só encontra números negativos, alguns positivos aqui no meio, depois 1 bilhão aqui, cai para 576, 332, sobe de novo, cai para menos 4. Então, pelo fluxo de caixa operacional da empresa, a gente não vai conseguir extrair um valuation muito preciso. Se a gente for acompanhar aqui o CAPEX também, ele sai aqui de 49 milhões em 2010 e chega a 223 milhões. Então, o crescimento do CAPEX ele está crescendo numa taxa de 16,4%, enquanto que o fluxo de caixa operacional está crescendo decrescendo aqui, né? Crescendo, na verdade, porque ele sai de menos 210 e chega a menos 4. Então, ele está crescendo numa taxa de 32,7%, mas em números negativos, né? Isso aqui não é tão interessante para a gente fazer valuation em cima desse fluxo de caixa livre. Então vamos lá, o fluxo de caixa livre dela em 2009 era de menos 210 milhões, chega em 2019 com menos 227 milhões. Novamente números negativos nessa parte dos fluxos de caixa. É o que vai impactar o nosso valuation de fluxo de caixa lá em cima. Então como é que a gente vai avaliar essa empresa? Dada a natureza dela e esses números contábeis, a gente vai avaliar ela de acordo com a evolução do lucro, né? Com o lucro líquido e book value. E o book value, né, a gente vai extrair qual o valuation de preço justo para essa ação. Então vamos lá, vamos ver aqui uma das coisas que preocupa nesse tipo de atividade de construtoras é a alavancagem excessiva. Vamos ver como é que ela está. Em 2009, né, primeiro a gente vai ver aqui as disponibilidades, o caixa líquido dela. Ela sai aqui em 2009 com zero de caixa livre, com caixa líquido, e em 2010 ela tem 864 milhões, e em 2019 498 milhões. A gente vê que é um caixa bem flutuante, né? 800, 900, 1,5 bilhão, 1,4, 1,2, 1,5, manteve um caixa estável aqui nessa época, de 2012 a 2016, depois vem decaindo aqui, 17, 18 sobe um pouquinho, depois despenca aqui para 494 no acumulado dos últimos 12 meses. Então o que a gente nota aqui é que ao longo dos anos ela tem um decréscimo de praticamente 6% ao ano em termos de disponibilidades. Na dívida bruta dela, a gente vê que ela sai aqui em 2009 de 786 milhões, chegando até 2019 com 2,3 bilhões em dívida bruta, crescimento anualizado de 14,2%. Desculpa, gente. Então a dívida aqui ela tem um crescimento bastante razoável, né? Mas ela cresce de acordo com o que ela arrecada aqui em receita líquida. Então, ela faz um equilíbrio com relação a isso. Mas vamos ver aqui como é que ela está em termos de receita líquida, dívida líquida. Ela sai aqui de 786 milhões em 2009 e chega em quase 2,5 bilhões em 2019, crescimento de 12,1%. Vamos ver aqui as relações de dívida com patrimônio, dívida bruta sobre patrimônio líquido, né? Ela sai aqui em 2009 de menos 0,31, tá uma taxa ok. E chega aqui em 2019 com menos 0,48. Não é uma taxa exorbitante, tá uma taxa ok, né? Dívida bruta não está tão em excesso em relação ao seu patrimônio líquido. Então, tá uma taxa ok para o ramo dela. Já na dívida líquida sobre a EBITDA, a gente sai aqui em 2009 em menos 1,96
e chega aqui em 2019 com menos 2,85. Aqui a gente já vê que ela começa a se alavancar nesses últimos anos, dá uma equilibrada aqui em 2018, né, começa a cair a dívida e a dívida começa a subir novamente em 2019. São empresas que trabalham desse ramo de construção, às vezes muito alavancadas, e a gente vê se a gente tem que analisar se essa alavancagem dela não está excessiva. Por enquanto, está o sinal vermelho aqui aceso, né, 2,85 a relação, porque ela tem perdido eficiência aqui no EBITDA. O EBITDA dela tem caído, né, para 14%, já esteve aqui em picos de 22, 26, 17%. Se manteve mais ou menos estável aqui nesses 2 últimos anos, só que com tendência de queda em 2019. Talvez essa relação estivesse melhor se a empresa não tivesse perdido eficiência e ganhado um pouco de eficiência, ao contrário, né? Mas ainda está uma taxa ok. A partir de 3, 3,5, para mim já começa a se tornar um investimento inviável. Né? Então, analisados aqui toda essa parte histórica da empresa, a gente vem aqui para o código dela. A planilha já faz a busca de alguns dados históricos na própria empresa. E a gente pode, por exemplo, aqui fazer algumas análises. Né? Vamos começar aqui pela cotação. A cotação histórica dela, a média de 2009, era de R$ 25,00 em 2019. Chegando hoje em 2009, R$ 25,00 e chegando em 2019 com 17,33 centavos. Então ela vem decrescendo anualmente em 3,7% ao ano. A gente vê aqui que ela tem um pico em 2009, né, de R$ 25,00, 2010 ela cai, decai de novo em 2011, continua caindo em 2012, despenca em 2013, mantém uma queda em 2014, 2015 ainda em queda, ou seja, aqui muitos anos em queda consecutiva. E agora a gente assiste uma retomada do preço, né? 2016 já cresce para R$ 11,62, 2017 para R$ 13,83, 2018 fica praticamente estável com 2017 e em 2019 o preço já dá uma disparada, né? Isso aqui é o preço médio, tá, gente? Não é o preço atual, é o preço médio de todas as cotações do ano. Então a gente vê aqui o PL, como é que ele reage aqui historicamente. Então em 2009 ele está com um pico muito grande de 31,6, ou seja, o preço está muito caro da ação e o lucro não está acompanhando tanto assim, então fica muito esticado. Isso aqui demonstra que tem muita especulação em cima da empresa. Então a gente vem em 2010 já normaliza, né? O preço cai, o lucro, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o lucro sobe para 675 e o preço cai para 14. Então o PL já se equilibra aqui em 2010 para 9,0, 2011 7, 12 9,1, 8,7, 2014 aqui é o seu ponto mais baixo. Deixa eu ver aqui o lucro de 751 milhões, né, com preço lá embaixo, então o PL ficou muito bom, 4,6. 2015 é a mesma tendência, 2016 o PL já começa a dar uma reagida, subir de novo, praticamente aqui em 2016, cadê o lucro? 574. O lucro não dispara, mas a cotação começa a subir, então o PL reage no número crescente. 2017 ele mantém praticamente estável, 2018 cai um pouquinho de novo, mantendo o mesmo preço, deixa eu ver, com um crescimento, lucro, cresceu aqui um pouquinho, né, ao longo desse ano para cá, cresceu razoavelmente bem, daqui cresceu um pouco mais. Então o PL reagiu de novo, 7,9, e em 2019 a média do PL aqui é 9,8. Então ele vem, na verdade, decrescendo, menos 11,1%. Todo esse decréscimo aqui, gente, é por conta desse ano de 2009, que a gente inicia nossos dados históricos, né? Então é um ano muito esticado para a empresa. Então ele sai fora da curva de tudo. Por isso que dá essas taxas negativas. Vamos lá, o PVP da empresa 4,4 aqui, muito caro, tá ok. Que 2011 está uma taxa ok. 2012 já fica bem interessante. 13 também, bem baixo, olha, menos que 1. Menos que 1 aqui é sinal de bastante desconto em cima da empresa. Menos que 1 também. E aqui a gente começa de novo em 2017 a vertente de crescimento 1,1, 1,2% e 1,5% em 2019. Preço sobre a EBIT, né? A gente vê aqui o preço da média da cotação em cada ano.
e divide pelo preço da cotação dividido pelo EBIT dividido pelo número de ações. Então a gente pega aqui em 2009 era 29, muito esticado, depois ele normaliza aqui em 2010, 9.4, 6.5, 8.1 e assim vai. E nesses últimos anos aqui a gente assiste em 2017 um pico de 9.2, cai de novo para 8.1 em 2018 e em 2019 já começa a disparar de novo. O EV/EBIT esticado em 2009, vem em taxas muito boas aqui em 2013, 14, 15, 16 estica bastante, 17 cai de novo, 18 cai, 19 se mantém aqui estável, né? Então a gente vê aqui, ó, fazendo alguns comparativos, na média do ano, o preço é R$ 17,33 e o preço da última cotação é 19,46. Já no PL histórico desse ano, a média é de 9,8 e a gente está no PL de 11,9. O preço sobre valor patrimonial, o PVP, em 2019 a média é 1,5 e o PVP hoje aqui está com uma média de 1,7. O preço sobre EBIT é de 9,8, hoje está 11,0. E a média de EV/EBIT é de 6,7 e agora está em 14,1. Os números atualmente com relação a esse preço, né, esses indicativos fundamentalistas, apontam que a empresa está entre ok e num bom preço. Não tem nada esticado aqui nos números da empresa ainda, né? Então apontam, são indicativos, né, de que a empresa ainda poderia ter um preço de entrada legal, apesar de a gente estar vivendo aqui uma das máximas de preço dessa ação. Então vamos lá, estudar essa parte histórica, vista aqui os referenciais da ação, a gente vem aqui para o valuation, finalmente. Então a gente chega aqui que o preço atual da ação é R$19,46, R$19,46. No último pregão fechou numa alta de 1%. O dividend yield dos últimos 12 meses comparado nesse preço, se você compra nesse preço e a ação continua pagando o que ela vem pagando no último ano, no último acumulado dos 12 meses, você vai ter um rendimento aqui de 3,56%. Né? Fazendo um comparativo com a Selic, você tem um downside, de acordo com a Selic, de rendimento desse dividendo em 28% e 89%. Ou seja, praticamente 30% a menos. A média dos últimos 20 pregões está em 18,15, ou seja, o preço da ação está em ascendência. Então você tem um downside aqui também, mas não quer dizer muita coisa, é só oscilação de mercado. Já no fluxo de caixa, vou pular o lucro líquido aqui rapidinho, gente. O fluxo de caixa a gente não vai analisar por causa desses índices negativos, então todo o cálculo dá errado. A gente vai basear essa empresa aqui em 3 valuations dos nossos 4. Primeiro aqui no lucro líquido, pela variável do lucro líquido adicionada aqui os nossos índices de segurança, né, os nossos escudos, a gente ainda tem um upside de 42,05%. Ou seja, essa ação, pelo crescimento do lucro dela, adicionado aos nossos índices de segurança, ainda estaria barata. Ela poderia custar até R$ 27,64. Aqui pelo valuation do book value, futuro trazer valor presente, a gente tem que a empresa poderia valer até R$ 17,04. Aí a gente tem um downside de 12,46% e pelo valor intrínseco de Graham, a empresa poderia custar até R$ 20,62, um upside de 5,94%, quase 6%. Então, gente, o que é que a gente pode projetar aqui? Que a empresa aqui está com uma certa alavancagem, alta, tem que acompanhar aqui essa dívida, né? Está com uma dívida alta, o caixa está um pouco baixo. Historicamente, aqui praticamente o menor caixa que a gente tem de disponibilidade da empresa ao longo do tempo, mas são empresas que tendem a se alavancar. Pela taxa de crescimento do lucro dessa empresa, ela nos apresenta aqui um valor que ainda estaria descontado para 2020, ou seja, a gente poderia fazer essa compra e com expectativa de crescimento aqui ao longo do ano para atingir até esses 27,64 centavos. Pelo valor intrínseco de Graham, esse preço já estaria mais próximo daqui, só que ainda estaria descantado. Isso aqui é muito interessante porque quando a gente atinge aqui esse valor intrínseco de Graham, que é um valuation mais simples e valuation quanto menos
inputs a gente depende, mais fácil da gente acertar de fato se o preço está barato, caro ou justo. Então eu gosto quando a gente tem essa convergência aqui de um desses dois, lucro líquido ou fluxo de caixa, com o valor intrínseco de Graham. Então, vendo assim, a gente tem um valor descontado nos meus critérios, né, de acordo com os meus critérios, e é provável que eu vá fazer a aquisição dessa ação para o ano de 2020 e entrar nela para ver se a gente surfa aqui até esse preço de R$ 27 até o final do ano. Tá bom, gente? A nossa avaliação é essa. Fica aqui o disclaimer para que esses ativos que são avaliados aqui não são indicativos de compra ou de venda, tá bom, gente? São análises pessoais para aquisições de ações para a minha carteira. Se esse vídeo colaborou com vocês de alguma forma, gente, por favor, curtam aí o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho das notificações, né? Vão receber análises diárias de boas empresas, tá ok? Forte abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.